Estou aqui agora, improvisando um pouquinho o ambiente, para falar o seguinte. Suma, publique este livro do Stephen King. Pelo amor de Deus. Não deixe os fãs brasileiros não ter acesso a essa preciosidade. Sejam bem-vindos mais uma vez à Insônia Literária. E hoje falaremos sobre Blaze, de Stephen King como Richard Bachman. Pela introdução, vocês devem ter notado que o livro não tem aqui no Brasil, infelizmente. Que Blaze, para quem está aprendendo ou sabe inglês, vai degustar de uma ótima leitura. É um livro extremamente maravilhoso. Mas eu vou lembrar vocês, é do Richard Bachman, então não é tão maravilhoso assim, não é tão tranquilo assim, mas a história é fantástica. A primeira vez que foi publicado foi em 1973, teve como dedicatória para sua mãe, Dona Ruth. E já em 2017, que essa aqui é a minha versão, ele fez um outro prefácio explicando por que ter escrito a história, e eu adoro esse prefácio, pós-fácio, onde Stephen King resolve conversar com nós, leitores fiéis. Mas o que trata Blaze, pelo amor de Deus? Explica logo essa história maravilhosa. Gente, Blaze é o nome de uma pessoa. Blaze se trata simplesmente de um gigante, de uma pessoa enorme, de um jovem enorme, com QI muito baixo e que resolve com seu grande e único amigo, o George, planejar o sequestro de um pequeno bebê, gente. É bebê mesmo. Mas aí, vamos pensar. Nossa, então nossa história é sobre um sequestrador? Sim, mas não é tão simples assim. Acontece que o nosso cabeça aqui do grupo, o George, ele é o único inteligente, é o único capaz de planejar, de executar esse crime. Morre, gente. Morre. Nas primeiras páginas, a gente já descobre que o nosso amigo George, não tão amigo assim, está morto. Mas Blaze, em sua honra, resolve continuar o seu plano. Entendeu a noção? Uma pessoa que não tem um pingo de inteligência, tadinho, ele tem um coração enorme, mas ele não tem um pingo de inteligência, resolve continuar a executar e planejar o crime de sequestro, que ele é totalmente incapaz. Porém, porque nossa história não é tão simples assim, a gente já nas 2 primeiras páginas descobre que Blaze tem seus motivos. Acontece que o Blaze, gente, está conversando com o George. Ele consegue ver o George, entendeu? Então, além do cara ser uma pessoa enorme, de ter um QI baixo, ele é louco de pedra. Mas aí, para complicar um pouquinho mais a história, à medida que a gente vai lendo, pelo menos essa foi a minha interpretação, o George começa a falar demais, pro meu gosto. E falar demais significa o quê? Ele começa a dar muita ideia pro Blaze. E o Blaze não é capaz de ter aquelas ideias. Então eu começo a pensar, será que o Blaze tá vendo realmente o George? Ou aquilo ali tudo é fruto da sua imaginação e ele não é tão burro assim, vamos dizer? Aí fica essa questão, esse ponto em aberto. Como é que vocês interpretam isso? Não é explicado. Eu entendo de uma maneira. Vocês nos comentários, se puderem, expliquem aí, falem um pouquinho. Vocês acham que realmente o George é fruto da sua imaginação? Ou o George, ele está sendo visto? Blaze consegue ver gente morta também. Então, com essas alucinações, ele começa a planejar e depois, finalmente, executar o crime. Mas o livro não trata só disso também, não. O livro começa a fazer flashback para nos torturar. Por quê? Porque ele vai mostrar como é que foi a infância e adolescente do Blaze, por que que tá acontecendo aquilo, por que que ele começou a tomar o caminho do mal, o caminho do crime. E Richard Bachman começa a fazer a gente sofrer outra vez. Por quê? Porque, gente, a gente começa a afeiçoar o Blaze, a gente começa a torcer pro Blaze. O Stephen King, como Richard Bachman, ele ajuda a gente a caminhar um passinho a mais pro inferno, porque como é que a gente vai torcer para uma pessoa que está arquitetando um crime tão vil de capturar uma criancinha, um bebezinho, em troca de dinheiro?
Mas, antes de jogar pedra em mim, eu duvido que quem não leia o livro não sinta afeição pelo Blaze. É bastante conturbada a leitura, porque uma hora você torce pelo Blaze, uma hora você torce pra ele desistir, uma hora você torce pra tudo dar errado, uma hora você torce... Não vou falar. O que você torce no final? Só sei que não atire em mim a primeira pedra. Aliás, quem não assistiu Dexter e não gostou? Só falo isso, só falo isso. Só posso dizer que é uma história que te prende do início até o final e não dá pra você imaginar como é que é o final. Realmente me pegou de surpresa. Porque a gente vai tentando imaginar a situação, mas ele escreveu de um modo que não temos capacidade de adivinhar o final. Eu acredito que vocês vão gostar muito. Pra quem tá aprendendo inglês, é mais uma dica. E pra Suma, pelo amor de Deus, usa um pouquinho de inteligência e vamos publicar Blaze. Mas o que a gente sabe sobre Blaze? Blaze pode-se falar que foi um dos últimos manuscritos encontrados dentro do baú de King. Em 1974, foi entregue para o responsável pela publicação dos livros de King, o Blaze, e um livro que eu tô olhando aqui agora porque eu esqueci o nome, deixa eu me ver agora aqui, isso, o Blaze e o Second Coming. O Second Coming seria o título preliminar de Salem Slot, entendeu? A Hora do Vampiro. Porém, não foi publicado imediatamente porque eles queriam um livro para continuar o sucesso de Carrie e Blaze não foi o escolhido. Em uma das publicações de Different Seasons, ou seja, as 4 estações, no pós-fácil, o Stephen King fala que Blaze é, na realidade, uma história sobre um gigante que resolve sequestrar uma criança em troca de dinheiro e que no final ele acaba... Reticências, porque se eu contar isso aqui vocês vão me matar. Acontece também que ele fala que é nada mais que uma imitação literária de ratos e homens. À medida que a gente vai lendo Blaze, a gente, lógico, que lembra de outro grande personagem, que é quem? Nada mais e nada menos, John Coffey, de Green Mile. Ambos são gigantes, estranhos e que têm uma vida repleta de fracassos. Ambos os livros, se a gente for comparar, são sobre fracassos em diferentes visões. E aqui, Stephen King faz uma referência direta a um sequestro real do filho de Charles Lindbergh, onde ele teve o filho sequestrado na própria casa, só que infelizmente ele foi encontrado morto. E dizem que a pessoa que foi incriminada, na realidade, é um bode expiatório, que não acharam, que muitos acreditam que ele não é realmente o verdadeiro criminoso, mas que, enfim, acharam um culpado. Para vocês terem noção do tanto que esse livro aqui é antigo, ele foi escrito antes de Carrie, ele ia ser publicado numa coleção de livros de Bachman, só que ele não foi incluído naquela coleção porque o livro foi considerado uma porcaria. Eu não engoli ainda essa história. O próprio Stephen King confessa que esse aqui é um livro cheio de lágrimas, e uma vez que não quiseram publicá-lo, ele ficou guardado na gaveta durante 30 anos. Stephen King escreveu esse livro aqui com apenas 25 anos. E só agora, depois de muitos e muito tempo, fomos agraciados com essa leitura maravilhosa. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que eu tô falando. Esse livro aqui é muito bom. Só porque é o seguinte, já vou indicando. Se você tá no estado depressivo, mal da vida, não leia. Esse livro vai te deprimir, mas vale a pena. E agora eu me despeço, agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Se inscrevam, liga o sininho, comentem, like, indica para os amigos. Um grande abraço e até mais.